Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3. Nessa aula 3 vamos trabalhar com o Teorema Fundamental das Integrais de Linha, primeira parte. Bora lá! Nessa videoaula vamos apresentar alguns teoremas, sendo o principal o Teorema Fundamental das Integrais de Linha, algumas definições e alguns exemplos. Essa primeira parte vai ser uma parte mais teórica. Na segunda parte nós vamos para as contas. Vamos começar lembrando lá do cálculo 1 que a parte 2 do teorema fundamental do cálculo pode ser escrita como que a integral definida de f''L' de x dx no intervalo de a a b é igual a f'L de b menos f'L de a. Vamos lembrar que esse f é a nossa primitiva, ou seja, quando derivamos essa função, encontramos a função que está lá no integrando. Lembra também que esse f'L' é contínua em intervalo AB. Agora, essa equação 1 é também chamada de teorema da variação total, pois a integral de uma taxa de variação é a variação total. Beleza. Agora, se considerarmos o vetor gradiente de uma função f de duas ou três variáveis como uma espécie de derivada de f, então o teorema seguinte pode ser visto como uma versão do teorema fundamental do cálculo para as integrais de linha. Teorema 2. Seja C uma curva suave dada pela função vetorial r de t, onde t está variando de a até b. Lembrando também, que essa curva C suave é uma curva sem quinas ou sem pontas. Seja também f uma função diferenciável de duas ou três variáveis, cujo vetor gradiente ΔF é contínuo em C. Então, a nossa integral de linha do vetor gradiente sobre a curva C, ou seja, ao longo da curva C, será igual ao f do r de B menos o f do r de A. Lembrando aqui que o nosso t varia de A até B, tá certo? Lembrando que essa nossa integral de linha ΔF escalar dr sobre a curva C pode ser escrita como ΔF aplicado em r de t escalar com esse dr é o que? É o r' de t dt, perfeito? Então nós temos esse teorema 2, que é o teorema fundamental das integrais de linha, sendo uma versão do teorema fundamental do cálculo. Nos próximos slides vamos demonstrar esse teorema. Vamos ver nossa primeira observação. Mas antes, vamos lembrar lá da videoaula 1 o que é um campo vetorial conservativo. Um campo vetorial será conservativo quando encontrarmos uma função f tal que o vetor gradiente dessa função é igual ao nosso campo vetorial f'. Então, observação. O teorema 2 diz que podemos avaliar a integral de linha de um campo vetorial conservativo simplesmente sabendo o valor de f nos pontos finais de C. Ok, se f é uma função de duas variáveis e C é uma curva plana, como essa da figura, com ponto inicial sendo no A, x1, y1, e o ponto terminal, o ponto final aqui no B, x2, y2, então o teorema 2 torna-se a integral do vetor gradiente é igual a f do ponto final menos f do ponto inicial. Podemos trazer essa ideia para a função de três variáveis. Então, nós temos aqui também uma curva C no espaço, tá? Ligando os pontos A e B. Então, a nossa integral do vetor gradiente será o f do ponto final menos o f do ponto inicial. Aqui, a integral do vetor gradiente sobre a curva C, tá? Deixando bem claro. E lembrando novamente, isso aqui é uma abreviação do ΔF aplicado ali no R de t, e esse dr é o nosso R' de t dt. Vejamos agora a demonstração do teorema 2 para este caso. Demonstração do teorema 2. Temos que a nossa integral de linha do vetor gradiente ΔF sobre a curva C é igual, como eu mencionei anteriormente, à integral de ΔF aplicada em R de t, escalar com R' de t dt. Lembrando, pessoal, que esse R' de t é o quê? É o dr dt. Então, por isso, podemos escrever o dr como R' de t dt, onde o nosso t está variando de A até B. Observe que
o nosso gradiente de f é o vetor ΔF ΔX, ΔF ΔY, ΔF ΔZ. Não estou colocando aqui o r de t, beleza? E o nosso r' de t será o dx dt, dy dt, dz dt. Aplicando aqui o produto escalar, nós vamos ter, primeiro com primeiro, nós temos essa primeira parte, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. Beleza, mas observe que essa nossa segunda integral aqui pode ser escrita ainda da seguinte forma: integral de derivada de f de r de t dt sobre dt. E isso daqui, utilizando o teorema fundamental do cálculo, pode ser escrito como f do r de b, da extremidade final, menos f de r de a, a extremidade inicial. Beleza, então provado aqui o nosso teorema 2. Observação: apesar de termos demonstrado o teorema 2 para curvas suaves, ele também vale para curvas suaves por partes. Isso pode ser confirmado subdividindo C em um número finito de curvas suaves e somando as integrais resultantes. Beleza. Exemplo 1. Determine o trabalho realizado pelo campo gravitacional F ao se mover uma partícula de massa m do ponto 3, 4, 12 para o ponto 2, 2 e 0 ao longo da curva suave por partes C. Então, pessoal, esse campo gravitacional F, nós vimos lá no exemplo 4 da aula de campos vetoriais, em que aqui nós temos menos m, que é a massa do corpo menor, m, que era a massa do corpo maior, g, que é a nossa gravidade, sobre módulo de x escalar com esse x. Então, esse vetor x é o vetor xyz, beleza? Nós vimos também que esse f é um campo vetorial conservador. E, de fato, esse campo vetorial f ele é igual ao gradiente de uma função f. Ou seja, existe uma função f tal que, ao calcular o gradiente dela, nós voltamos no nosso campo vetorial f. Então, se vocês não lembram, revejam o exemplo 4 lá da aula de campos vetoriais. Então, a nossa f é o quê? f de x, y, z igual a m, g, tudo aqui multiplicando no numerador, sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Beleza. Então, pelo teorema 2, o trabalho realizado será a integral do nosso campo vetorial sobre a curva C. E lembrando que, se o nosso campo vetorial é conservador, ou seja, esse f pode ser escrito como o gradiente da nossa função f. E isso, de acordo com o teorema 2, vai ser f no ponto final, f de 2, 2 e 0, menos f do ponto inicial. Então, basta substituir, onde tem x2, y2, z igual a 0 na nossa função f. Vamos ter m, g, sobre raiz de 8, que simplificando aqui dá 2 raiz de 2. Menos f de 3, 4, 12, substituindo também na nossa função, vamos obter aqui no denominador raiz de 169, que é 13. Então, beleza, encontramos o trabalho realizado. Observação. Considere o seguinte exemplo em que vamos calcular o trabalho realizado pelo campo gradiente da função f de xyz igual a xy mais xz mais yz, ao longo da poligonal A1, da origem ali, até A2, 1, 1, 0, e depois até A3, 1, 1 e 1, no sentido de A1 para A3. Então, solução. O trabalho vai ser o gradiente aqui da nossa função sobre a curva C. E a curva C vai ser a união de C1 com C2. C1 vai de A1 até A2 e C2 vai de A2 até A3. Então, vamos dividir isso aqui em duas partes. A integral de linha do nosso gradiente de C1 mais a integral de linha do gradiente sobre a curva C2. Utilizando o teorema 2, o teorema fundamental da integral de linha, essa primeira parte fica f do ponto final, aqui no caso o A2, menos f de A1, que é a nossa origem. Mas essa segunda parte, mesma coisa, No caso aqui o ponto final é o A3, então fica f de 1, 1, 1, menos f de 1, 1, 0, que no caso é o A2. Fazendo as contas, substituindo f de 1, 1 em nossa função,
observe que essa função foi dada, tá? Então acaba sendo um exercício mais rápido e mais fácil. Ao substituir aqui 1, vamos ter 3. Ao substituir aqui, né, o 0, 0, vamos ter 0. Observe, né, que fizemos uma simplificação aqui, né? Nós temos que esse f de 1 aqui, sem substituir na função, nós cancelamos com esse menos de f1, 1 e 0, beleza? Então, esse trabalho é igual a 3. Portanto, né, como foi dada a função f, o ponto inicial e final da poligonal fica mais fácil em usar o teorema 2. Do teorema 2, acabamos de ver que para usarmos o teorema fundamental da integral de linha, é preciso que o nosso campo vetorial seja conservativo. E, lembrando, né, para ele ser conservativo, é preciso existir uma função f, tal que o gradiente da f seja igual ao nosso campo vetorial. E encontrar essa função f não é uma tarefa simples. Identificar se o nosso campo vetorial é conservativo ou não será fundamental para os nossos trabalhos. Então, para isso, vamos ver algumas definições e alguns teoremas. Primeiro, independência do caminho. Suponha que C1 e C2 sejam curvas suaves por partes, denominadas caminhos, que têm o mesmo ponto inicial A e o mesmo ponto final B. Beleza, então são caminhos diferentes que têm o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Sabemos do exemplo 4 da aula de integral de linhas que, em geral, uma integral de linha do campo vetorial f sobre a nossa curva C1 é diferente da integral de linha de um campo vetorial sobre uma curva C2. Mas uma decorrência do teorema 2 é que a integral do nosso gradiente sobre a curva C1 será igual à integral de linha do campo gradiente aqui, do mesmo vetor gradiente, né, sobre C2, sempre que o nosso gradiente for contínua. Em outras palavras, pessoal, a integral de linha de um campo vetorial conservativo depende somente das extremidades da curva. Então, olha que interessante. Em geral, se f for um campo vetorial contínuo com domínio desão, dizemos que a integral de linha f sobre a curva C é independente do caminho, se essas duas integrais forem iguais. Observe que aqui temos a integral de linha sobre o caminho C1 e aqui a integral de linha sobre o caminho C2. E isso, né, para quaisquer dois caminhos C1 e C2 pertencentes ao nosso domínio, desde que tenham o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Com essa terminologia, podemos dizer que as integrais de linha de campos vetoriais conservativos são independentes do caminho. Vamos ver agora um resultado importante em relação à integral de linha de um campo vetorial conservativo. Mas para isso, vamos ver algumas observações. Uma curva é denominada fechada se seu ponto inicial coincide com o ponto final, tá? Ou seja, o R de B é igual ao R de A. Aqui nós temos uma curva fechada, onde o ponto final coincide com o ponto inicial. Se a nossa integral de linha do campo vetorial f é independente do caminho em D, D é o nosso domínio, e C é uma curva fechada em D, podemos escolher quaisquer dois pontos A e B sobre C. Então, escolhendo aqui o ponto A e o ponto B. Tá? E olhar C como uma composta por caminhos C1, que vai de A até B, e seguido de um outro caminho que eu vou chamar de C2, que vai de B até A. Então, a nossa curva C pode ser escrita como, colocando dois pontos aqui, uma curva C1 mais uma curva C2, tá certo? Então, observe que a nossa integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C pode ser escrito como uma soma das integrais de linhas, né? Onde que a primeira aqui é sobre a curva C1 e a segunda sobre a curva C2. Observe mais ainda, essa segunda integral aqui pode ser escrita da seguinte forma. No lugar do C2, podemos colocar o menos C2, e aí, fazendo isso, né, nós vamos colocar um menos na frente para que essa parte fique igual a essa daqui. E observe, pessoal, como nós temos uma integral que independe do caminho, tá?
Então, a integral de linha da nossa função f de a até b, né, sobre a curva C1, será igual à nossa integral de linha do campo vetorial f indo de a até b, passando aqui por C2, tá certo? Se esses dois caras são iguais, então um menos o outro vai dar zero. Ou seja, a nossa integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C é igual a zero, já que C1 e C2 têm os mesmos pontos inicial e final. Do slide anterior, vimos que se a nossa integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C for independente do caminho em D, então a nossa integral de linha do campo vetorial é igual a zero. Agora, se por acaso tivermos que a integral de linha do nosso campo vetorial sobre a curva C é zero, sempre que C for um caminho fechado em D, podemos demonstrar a independência do caminho da seguinte forma. Então, agora nós estamos fazendo o processo inverso do slide anterior. Tome aqui quaisquer dois caminhos, C1 e C2, de A a B em D. Então, nós temos um caminho C1, que vai de A até B, e um outro caminho C2, que também vai de A até B. Tá certo? Sendo assim, observe que a nossa curva C, né, que vai de A, percorre a curva inteira e volta em A, pode ser escrito como C1 mais o menos C2, beleza? Então, nós temos que a nossa integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C é zero. E isso daqui, por sua vez, pode ser escrito como uma soma da integral de linha do nosso campo vetorial sobre a curva C1 mais a integral de linha do nosso campo vetorial sobre a curva menos C2. Então, novamente, olha, aqui nós teríamos de A até B C1 e de B até A teríamos o menos C2. Só que podemos reescrever, né, essa segunda integral de linha como menos integral do campo vetorial f sobre a curva C2. Isso daqui é a mesma coisa, né? Trocando o sinal aqui, nós vamos ter que trocar o sinal na frente da integral. E agora nós temos que a integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C1 menos a integral de linha do nosso campo vetorial f sobre a curva C2 é igual a zero. Passando esse cara para o outro lado, nós concluímos que essas duas integrais são iguais. Assim, nós acabamos de demonstrar o teorema 3, que fala o seguinte: se a integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C é independente do caminho em D, se e somente se a nossa integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C é igual a zero para todo caminho fechado C em D. Então, no slide anterior, nós provamos a ida, né? Se a nossa integral de linha do campo vetorial é independente do caminho, nós temos que essa integral será igual a zero. E nesse segundo slide, nós fizemos a volta, né? Se a integral desse campo vetorial sobre a curva C é zero, nós mostramos que a nossa integral independe do caminho, ou seja, que esses dois resultados serão iguais independente do caminho que formos tomar. Então, beleza. A seguir, vamos apresentar um teorema muito importante, que fala que todos os campos vetoriais independentes do caminho são conservativos. Esse teorema foi enunciado e demonstrado para curvas planas, mas existe uma versão espacial desse teorema. Então, dois conceitos importantes aqui para o teorema. Admita que o nosso domínio D seja aberto. E o que isso significa? Significa que todo ponto P em D, imagina, todo ponto que eu escolha aqui em D, existirá uma bola aberta, tá? Com centro em P, inteiramente contida em D. Portanto, D não tem nenhum ponto de sua fronteira. Então, novamente, se o ponto P, tá, está contido aqui no nosso domínio D, então vai existir uma bola aberta em torno desse P, né, onde que P é o centro, e essa bola ela não vai ultrapassar esse domínio D, tá? Então, nesse caso, dizemos que D é aberto. Além disso, vamos supor que D seja conexo por caminhos. E o que isso significa? Significa que quaisquer dois pontos que tomarmos em D, eles vão poder ser ligados por um caminho que se encontra em D.
Então aqui nós apresentamos o conceito do conjunto D ser aberto e de D ser conexo por caminhos. Então nós temos o seguinte teorema muito importante. Suponha que f, o nosso campo vetorial, seja contínuo em uma região aberta, conexa por caminhos em D. Se a integral de linha do nosso campo vetorial sobre a curva C for independente do caminho em D, então f é um campo vetorial conservativo em D, ou seja, existe uma função f tal que o gradiente dela é igual ao f. Então olha que importante, se a gente toma um campo vetorial contínuo, uma região aberta, conexa por caminho, a nossa integral de linha desse campo vetorial, sendo independente do caminho em D, garante que a nossa f será um campo vetorial conservativo. A grande questão, né, é como encontrar essa função f, mas nos próximos slides nós vamos ver com mais calma. Mas antes, vamos ver a demonstração desse teorema. Então vamos lá, são etapas, né? Seja azão um ponto fixo aqui em D. Então nós temos azão aqui, né, com coordenadas Azinho e Bzinho. Vamos construir uma função potencial f, vamos construir essa fzinha desejada, definindo-se o seguinte. A nossa f será a integral de linha do nosso campo vetorial f do intervalo aqui do ponto AB até o ponto xy, que é o centro dessa bolinha, tá? Para qualquer ponto xy em D. Beleza. Como a nossa integral de linha do campo vetorial é independente do caminho, não interessa qual o caminho C de integração utilizado de AB até xy para calcular o f de xy. Como D é aberto, existe uma bola aberta contida em D com centro em xy, igual essa aqui de azul. Agora nós vamos fazer o seguinte processo. Vamos escolher qualquer ponto x1, y. Aqui um ponto x1, y. Esse x1 será uma constante qualquer, tá? Então observe que esse segmento x1y a xy, ele é um segmento horizontal, né? Paralelo aqui ao eixo x. Isso é importante para a gente. Além disso, né, essa escolha do x1 aqui ela é estratégica. Ela é menor que x e vamos considerar C como qualquer caminho C1. Né? Então vamos ter esse primeiro caminho aqui, C1, que vai de AB até o x1y, seguido desse segmento de reta horizontal. Beleza? Vamos continuar o processo. Como o caminho C, né, é o caminho C1 seguido do caminho C2, a nossa f de xy pode ser escrita como a integral de linha de f sobre C1 mais integral de linha do nosso campo vetorial f sobre C2. Então, C1 vai de AB a x1y e C2 vamos manter aqui. Tá? Observe que a primeira dessas integrais não depende de x. Tá? Esse nosso x1 aqui é uma constante, não aparece o x aqui. E assim, se formos derivar ambos os lados em relação a x, nós temos que a derivada parcial de f em relação a x será igual, derivando esse lado direito em relação a x, temos que a nossa primeira integral não depende do x. Então, a derivada aqui em relação a x é zero, mais a derivada parcial dessa nossa integral em relação a x. Agora, vamos escrever o nosso campo vetorial da seguinte forma, igual a PI mais QJ. Isso aqui é um vetor, né, com coordenadas P e Q. Então, a nossa integral de linha de f sobre C2 é igual à integral de P de x mais Q de y sobre C2. Nós já vimos isso daqui em aulas anteriores. Tá? Podemos reescrever a nossa integral de linha do nosso campo vetorial sobre a curva C2 dessa forma. Então vamos continuar aqui nossa demonstração. Continuando nosso raciocínio, nós temos que a derivada parcial de f em relação a x é igual à derivada parcial dessa integral em relação a x. Observe que em C2, y é constante. Portanto, essa parte aqui vai ser igual a zero. Agora, usando t como parâmetro, onde t está variando de x1 a x, temos que a nossa derivada parcial da integral aqui, né, dessa primeira integral de p dx sobre a curva C2 será igual à integral de p, aqui no lugar do x, nós estamos parametrizando, né, o t está variando, então fica p de t y dt,
onde que o t está variando de x1 a x. Utilizando o teorema fundamental do cálculo, a derivada dessa integral aqui definida vai ser igual a p de xy. Então, olha que resultado interessante. Concluímos que a derivada parcial de f em relação a x é igual a p de xy. Tá? Uma argumentação semelhante usando um segmento de reta vertical, então, fazendo o mesmo processo que fizemos anteriormente, vamos concluir que a derivada parcial de f em relação a y é igual a q de xy. Logo, nós temos que o nosso campo vetorial pi mais qj é igual, o p aqui é igual à derivada parcial de f em relação a x e o q é igual à derivada parcial de f em relação a y. E isso, por sua vez, é igual ao gradiente da nossa função f, o que mostra que f é conservativo. Até agora, vimos muitas informações, né? Acabamos de ver em um teorema que se a nossa integral de linha de um campo vetorial f sobre a curva C for independente do caminho, então o nosso f, o nosso campo vetorial, é um campo vetorial conservativo. Nós temos outras perguntas, né? Existe uma outra forma de saber se esse f é conservativo ou não, uma forma mais rápida? Então, suponha que saibamos que f seja pi mais qj. Né? Suponha que saibamos que esse campo seja conservativo, onde p e q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Então, sabemos que existe uma função f tal que o nosso campo vetorial é igual ao gradiente da f. Tá? O gradiente da f é ΔF, Δx, ΔF, Δy. Ou seja, primeira coordenada igual a primeira coordenada de f, né? Sendo p essa primeira coordenada. E a derivada parcial de f em relação a y sendo igual à segunda coordenada de f aqui, que é o q. Observe que, se derivarmos p em relação a y, vamos ter derivada de segunda ordem de f, primeiro em relação a x, depois em relação a y. E se derivarmos q em relação a x, vamos ter derivada de segunda ordem de f em relação a y, depois em relação a x. E lembrando, né, lá do cálculo 2, que essas duas derivadas são iguais. Sendo assim, se nós tivermos, né, um campo vetorial conservativo, então a derivada parcial de p em relação a y será igual à derivada parcial de q em relação a x. Sendo assim, temos o quinto teorema. Se o nosso f de xy, o nosso campo vetorial, for escrito como p de xyi mais q de xyj, for um campo vetorial conservativo, onde p e q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas em um domínio D, então podemos falar que a derivada parcial de p em relação a y é igual à derivada parcial de q em relação a x. Muito cuidado temos que ter aqui, hein? A recíproca desse teorema, ela não é verdadeira, tá? Se vocês, por acaso, sabem que a derivada parcial de p em relação a y é igual à derivada parcial de q em relação a x, vocês não podem afirmar que a sua função será, que o seu campo vetorial será conservativo, tá? O que vocês podem afirmar é que, se o campo vetorial for conservativo, isso daqui irá acontecer. Então, o que vocês estão imaginando aí é o seguinte, né? A volta, que a negação da volta, ela é muito importante. Por quê? Se você tem que isso daqui não é verdade, que essas derivadas parciais são diferentes, isso implica que o nosso campo vetorial não é conservativo. Beleza? Então vamos lá. A recíproca do teorema 5 só é verdadeira para um tipo especial de região. Para explicarmos isso, precisamos do conceito de curvas simples, que é uma curva que se não auto-intercepta em nenhum ponto entre as extremidades. Vamos ver essas figuras 6 aqui. Observe que, né, isso daqui é uma curva simples e não fechada. Agora nós temos aqui uma não simples, porque está interceptando, e também não fechada. Aqui é simples e fechada, e essa aqui é não simples, né, está interceptando, e é fechada. Beleza? O nosso objetivo é tentar melhorar informações para termos a recíproca do teorema anterior. Tá? Então, para isso, vamos apresentar um conceito novo. Mas antes, lembra lá no teorema 4
que falamos de região conexa por caminhos? Sim, né? Agora vamos falar e apresentar um outro conceito novo: região simplesmente conexa no plano. Isso é o que? É uma região conexa por caminhos D, tal que toda curva fechada simples em D inclui apenas os pontos que estão em D. Então nessa figura vai ficar mais fácil. Aqui nós temos uma região simplesmente conexa, tá? Não contém nenhum buraco e não podem consistir em duas regiões separadas. Já nesse outro aqui, nós temos regiões que não são simplesmente conexas, tá? Aqui nós temos um buraco, aqui temos dois e aqui temos regiões separadas. Tomando o ponto aqui e o outro ponto aqui, nessas regiões separadas, ao ligar esses pontos, nós vamos ter parte que está do lado de fora. Nesse caso, não temos a região simplesmente conexa, beleza? Para regiões simplesmente conexas, podemos agora enunciar a recíproca do teorema 5, que fornece um processo conveniente para verificar se um campo vetorial em R2 é conservativo. Isso é muito importante. A demonstração será esboçada na próxima aula como consequência do teorema de Green. Então, teorema 6. Seja f nosso campo vetorial em uma região aberta simplesmente conexa D. Suponha que P e Q tenham derivadas contínuas de primeira ordem e que a derivada parcial de P em relação a y é igual à derivada parcial de Q em relação a x em todo D. Sendo assim, podemos afirmar que f será conservativo, tá? Pessoal, então nessa aula aqui nós vimos muitos resultados, teoremas, informações importantes que nos ajudarão nas próximas aulas, tá? Exemplo 2. Determine se o campo vetorial f igual a x menos y i mais x menos 2j é conservativo ou não. Então vamos lá. Primeiro nós temos que o p de xy é igual a essa primeira parte e o q de xy é essa segunda parte. Para vermos se ele é conservativo ou não, vamos derivar p em relação a y e derivar q em relação a x. A derivada de p em relação a y é menos 1, tranquilo aqui. A derivada de q em relação a x é 1. Então, observe que são diferentes. Nesse caso, já podemos concluir que o nosso campo vetorial não é conservativo pelo teorema 5. Então, bem tranquilo, né? Exemplo 3. Determine se o seguinte campo vetorial, que é 3 mais 2xy mais x ao quadrado menos 3y ao quadrado, j, é ou não conservativo. Então vamos fazer da mesma forma que fizemos no exemplo anterior. O p de xy é igual a essa primeira parte, o q de xy é igual a essa segunda parte. Derivando p em relação a y, nós vamos ter aqui 2x, né? Lembrando que o y é constante nesse caso. E agora, derivando q em relação a x, nós vamos ter o quê? 2x, essa segunda parte aqui é zero. Resumindo, né, essas duas derivadas parciais de p em relação a y e de q em relação a x são iguais, tá? Além disso, observe que o domínio de f é o plano inteiro, né, que é o R2, que nós sabemos que é aberto e simplesmente conexo. Portanto, podemos aplicar o teorema 6 e concluir que o nosso campo f é conservativo. Por fim, lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 2 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima.